Olá, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora. Hoje a gente está com um tema diferente aí com vocês, no meio do dia, né, uma palestra avulsa, que nós estamos com um novo produto aí para mostrar para vocês, que seria a carteira gráfica direcional. Para quem já me conhece do Fórum, já está acostumado com essa carteira, que aliás, desde o ano passado, em 2013, nós iniciamos essa carteira. O ano passado ela trabalhou somente na compra, e esse ano nós zeramos a carteira novamente aqui, e ela está com caráter direcional, ou seja, se o mercado estiver subindo, a gente vai concentrar as nossas operações na compra. Se o mercado estiver caindo, nós vamos concentrar as operações na ponta de venda. Bom, agradeço a presença de vocês. Queria saber inicialmente como é que está o retorno. Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Boa tarde, Luar. Só pegar um retorno de vocês também, que aí em seguida a gente já prossegue aqui. Estão me ouvindo bem, pessoal? Pequeno lag, mas está ok. Essa palestra, como é uma palestra importante, eu aumentei um pouquinho a qualidade de resolução. Pode ser que eventualmente ela dê alguma travadinha no meio do caminho, né? Mas o importante, eu quero procurar gravar esse vídeo com uma qualidade um pouquinho melhor, e de qualquer forma, no final da palestra, ele vai ficar disponibilizado ali na página do site, né? Para que vocês possam rever novamente. Bom, acredito que a gente não vai se demorar muito aqui nesse encontro de hoje. O que eu gostaria de mostrar para vocês, o que é essa carteira gráfica e como que ela vai funcionar, para que todos vocês entendam aí o seu mecanismo, né? E quando a gente passar algum tipo de indicação, vocês consigam aí, se quiserem ali, aproveitar a indicação, mas principalmente entendam como que ela funciona. Eu já fiz algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes ao longo entre o ano passado e esse ano, uma palestra noturna, mais demorada, explicando como montar a carteira, o passo a passo. Hoje eu quero me ater principalmente em como passar para vocês como que ela está estruturada, para que quem quiser acompanhar possa ter oportunidade também. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui o tamanho da minha imagem. Então vamos lá, pessoal. Depois de muito tempo, finalmente a gente conseguiu colocar essa página aqui no site. Então, para que vocês possam acessá-la, vocês vão entrar aqui nessa parte, análise de mercado. Podem ver que foi criado uma página nova chamada Carteira Gráfica Direcional. Então, vamos entrar nela aqui para mostrar para vocês como que ela funciona. Bom, como eu passei para vocês inicialmente, a proposta da carteira é procurar, conforme as oscilações do mercado, aproveitar as oportunidades, tanto na compra como na venda. Por isso que ela tem esse nome direcional. Ela não vai operar como as carteiras normais, num único sentido, apenas comprar primeiro para vender depois. Ela vai procurar se beneficiar de operações tanto na compra como na venda, por isso o nome direcional. E quais são as características dela? Ela está trabalhando com capital teórico de 100 mil reais. Aí alguém vai me perguntar, mas eu não tenho 100 mil reais, então se eu quiser seguir essa carteira, como é que eu faço? Bom, digamos, eu não tenho 100 mil reais, mas eu tenho, por exemplo, 50 mil reais. Quem quiser acompanhar a carteira vai entrar de forma proporcional. Hoje, por exemplo, a gente deu uma entrada com Gol 4. Na carteira entraram 600 papéis, eu já vou passar para vocês. Quem tem, por exemplo, 50 mil reais, se quiser aproveitar a indicação, compraria não 600, e sim 300 para manter a mesma proporcionalidade. Outro vai falar, mas eu não tenho 100 mil, eu tenho apenas 20 mil reais, ou seja, 1/5 aí do capital. Pega a quantidade e divide por 5, ou seja, sempre de forma proporcional, para manter aí uma carteira o mais próximo possível dessa carteira que a gente está tocando aqui desde o início do ano. Hoje, finalmente, ela está entrando no site, mas a carteira, na realidade, em 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro desse ano, nós zeramos a carteira do ano passado e começamos novamente do zero, sempre com caráter direcional. Ela até hoje ela estava publicada apenas no fórum, e hoje ela vai continuar no fórum e também através dessa página. Então, capital teórico de 100 mil reais. Depois, nós temos aqui um gerenciamento de risco,
de 5%. O que significa esse gerenciamento de risco de 5%? Se eu tenho 100 mil reais, eu vou pegar 5% desse capital, que vai me dar um total de 5 mil reais, e esses 5 mil reais seria o quê? Seria o risco que eu vou estar assumindo. Ou seja, se eu concentrasse, por exemplo, tudo numa única operação, o que significaria? Se aquela, por exemplo, uma possível compra que eu dei entrada, se não desse certo, qual que seria o tamanho do meu estoque? 5 mil reais. Aí eu compraria um lote equivalente para que, se nada disso desse certo, eu perderia 5 mil reais. Isso é um gerenciamento de 5%. Só que eu não estou me concentrando num único ativo, mas todo o capital envolvido que vai estar colocado em risco, no máximo 5% do meu capital, por isso 5%. Depois, opera nas duas compras, tanto a ponta comprada quanto a ponta vendida, por isso direcional. No caso, na parte de vendas, eu estou considerando, para espelhar uma condição realista com o mercado, eu estou considerando o quê? A margem que o BTC, que é o mecanismo de aluguel, ele pediria que isso é específico para cada ativo. Então, por exemplo, se eu efetuo uma venda de Vale 5, digamos que a Vale 5, eu não me lembro agora exatamente, mas ela peça uma margem adicional, por exemplo, de 16%. Eu colocaria o valor dessa venda em garantia, já teria o 100% que ficaria o bloqueio financeiro, mais 16%. Na realidade, do meu financeiro mesmo, só está me comprometendo 16%. Por quê? Se eu aluguei o papel, automaticamente o valor desse papel entrou na minha custódia, quando eu fiz a venda, gerou o financeiro daquela venda. Então, o 100% eu já tenho, então eu estaria comprometendo mais 16%. Como calcular isso daqui? Nesse momento, vocês não precisam se preocupar muito, por quê? Porque a ideia aqui nessa apresentação de hoje é que vocês entendam como que ela funciona. Então, se eu tivesse uma operação de venda, por exemplo, nesse momento eu estou apenas comprado, automaticamente uma parte do meu financeiro seria bloqueado para simular essa condição aqui do BTC do aluguel. E aí alguém vai me perguntar, bom, se ele está bloqueado, como é que eu vou fazer para zerar a operação mais para frente, quando eu quiser desfazer da minha venda? Eu vou ter que ter esse financeiro de algum lugar. Então, o que eu estou colocando também? Além do BTC, que automaticamente já fica bloqueado na Bovespa, eu estou separando também uma parte financeira, sempre pela pior condição. Qual que seria a pior condição? A operação não der certo e estopar. Então, eu separo também esse bloqueio financeiro na condição de stop, né? Eu fico reservado dentro da minha carteira, aquele financeiro eu não posso mexer, porque se a operação não der certo, eu vou precisar recomprar para mais para frente eu zerar a minha operação. Então, eu tenho dois bloqueios, um bloqueio natural, que é da margem, e um bloqueio de segurança, que é para poder zerar aquela operação de venda. Para compra não tem nada disso. Depois, os valores aqui, para não aumentar demais a complexidade, eles estão sempre sem emolumentos, corretagem, aluguel, tributação, valor bruto somente. E eu tenho um critério para seleção de ativos. Se aqueles ativos que pertençam à carteira teórica do IBOV, eles vão entrar com peso 2 na carteira. E os ativos que não pertencerem à carteira teórica do IBOV, eles vão entrar com peso 1. Isso vai me impactar diretamente na quantidade de ativos. Então, todos os ativos que pertencem à carteira teórica do IBOV entram com peso 2 e os ativos que não pertencem à carteira do IBOV entram com peso 1. Aí eu tenho algumas condições onde eu simplesmente interrompo novas operações, que eu chamo isso daqui de quê? Stop breaker. Por exemplo, quando chega numa quantidade máxima de ativos na carteira, mesmo tendo financeiro, atingiu aquela quantidade máxima, enquanto alguma operação não for encerrada, não entra mais nenhuma. Ou eu tenho esse gerenciamento de risco aqui de 5%. Todas as minhas operações em abertas chegaram nos 5%. Por algum motivo eu ainda tenho caixa que eu poderia entrar em mais operações. Eu não entro enquanto esse meu risco aqui não baixar de 5%. Então, tenho esses dois limitadores, pela quantidade e também pelo risco que eu tô assumindo. Então, quando eu atingir uma dessas duas condições, mesmo tendo financeiro na carteira,
não entra mais nada. Quantidade de ativos na carteira. A minha carteira, para justamente, a ideia aqui, coloquei até aqui no início, conheça uma nova maneira de investir com segurança e gerenciamento de risco aplicado, diversificando o portfólio em vários ativos. O que significa isso daqui? Eu não vou pegar, como eu passei para vocês, esses 5% e jogar tudo numa única operação. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando considerando 100 mil reais, com 5 mil reais de risco, esses 5 mil reais eu vou diluir em algumas operações, em alguns ativos, para quê? Para minimizar o meu risco. No caso, se todos os ativos da minha carteira pertencerem à carteira teórica do IBOV, eu vou ter no máximo 8 ativos. Se nenhum deles pertencer, 16. E uma situação mais comum, uma situação intermediária. Alguns ativos que pertencem à carteira teórica do IBOV e outros ativos que não pertencem. Então, eu vou ter alguma coisa em termos de quantidade, sempre entre 8 e 16 ativos, no máximo, para compor a minha carteira. Então, aqui, qualquer combinação mista. Aí nós temos um próximo item aqui para que vocês entendam. Quais são os ativos elegíveis? O que vai entrar nessa carteira gráfica? A partir do fique de olho, conforme forem sendo efetivados e respeitando os critérios acima. Ou seja, para quem já está acostumado a ler aquele relatório diário que eu envio todos os dias, tem uma seção naquele relatório chamado o quê? Fique de olho. Aquilo são o quê? São operações que ainda não foram startadas, mas se elas atingirem determinado ponto, ou na compra ou na venda, elas podem gerar uma oportunidade ou de compra ou de venda. Então, a ideia o que é? É sempre passar essas operações potenciais com antecedência para vocês, para que vocês possam se programar com antecedência, deixar eventualmente uma ordem start programada. Porque muitas vezes, quando a operação daquelas estratégias normais, por exemplo, o André passa um call para vocês, hoje ele passou um call também com Gol 4. A hora que sai no HB, nem todos conseguem ver naquele exato momento que a operação startou. Muitas vezes conseguem ver essa operação, mais à frente a operação já andou, às vezes não está no ponto mais tão interessante, porque ela já esticou muito, né? Então a ideia é que vocês consigam se programar com antecedência. Então, para entrar na carteira gráfica, nenhuma entrada vai ser efetivada se não tiver um de olho prévio antes. Quer dizer, tem que ter o de olho, primeira condição mostrada para vocês, ponto de entrada, objetivo e stop. Se essa condição for atingida, aí a operação da entrada. Se não for, depois tudo bem, a gente parte para uma outra condição. E esses de olho, eles são aqueles de olhos que são colocados nos calls diários e também os de olho que eu coloco através do fórum. Como agora a gente tem uma página aqui no site para colocar essas operações, então todos os de olhos que aparecerem, tanto os do call quanto no intraday, alguma operação eventualmente que eu consiga identificá-la como potencialmente interessante ao longo do pregão, automaticamente ao longo do dia ela vai entrar aqui na página do site, aquele de olho específico que eu visualizei no dia. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês sempre, ao longo do dia, independente de participarem ou não do fórum, deem sempre uma entradinha nessa página aqui, porque eu vou fazendo atualizações ao longo do dia para verificar se, além daqueles de olho do call, se apareceu mais alguma possível operação, porque justamente a ideia é que vocês consigam se programar com antecedência e não pegar uma operação de bate-pronto. Só respondendo aqui, o Tataka está perguntando se essa aqui é a palestra do Evandro. Sim, Tataka, é a minha palestra mesmo, justamente para mostrar a carteira gráfica direcional, que é o novo produto aqui que a corretora está oferecendo aí para vocês. Depois, o que eu tenho também um outro critério. Além dos de olho, para a gente não entrar muito naquele oba-oba de início de pregão, tem sempre uma notinha ali, normalmente naqueles de olho que eu coloco ali no call, recomenda-se esperar passar a primeira hora do pregão para efetivar as entradas. Então, qualquer entrada que eu estou colocando aqui, ela vai ser efetivada sempre depois da primeira hora, nunca antes da primeira hora. Mas o pregão acabou de abrir e já está no preço. Bom, quem quiser entrar,
pode entrar, mas como eu estou definindo algumas regras, para que tudo fique bastante claro e transparente com vocês, para efeito de carteira gráfica, qualquer entrada ela vai se dar sempre depois da primeira hora. Se acontecer, eventualmente, de fugir muito do preço depois da primeira hora, paciência. Eu não vou me prender numa única operação. Sempre estão surgindo operações novas. Numa próxima, a gente consegue entrar. Para procurar entrar também de forma um pouco mais consistente, a hora que os preços já se assentaram mais, né? Então, também essas duas condições. As entradas, elas têm que vir sempre a partir daqueles de olho prévio, para que vocês tenham tempo de se programar e sempre depois da primeira hora do pregão. Aí eu tenho 3 regrinhas aqui para mudança de stop. Por quê? Porque à medida que o trade vai evoluindo, a gente também vai procurar defendê-lo aqui e movimentar os stops. A primeira regra é uma regra que eu acredito que boa parte de vocês já deva conhecer, que é aquela regra que nós iniciamos no início do ano para os calls da corretora para melhorar a performance deles, que nós criamos uma regra chamada regra dos 3%. Sintetizando, o que é essa regra dos 3%? Toda vez que uma operação evoluir pelo menos 3% a favor dela, na direção do trade, a gente traz o stop lá para o break-even. E a partir daí, mantém sempre uma proteção mínima de 3% para garantir aqui o maior número de operações com encerramento no lucro. Então, por exemplo, se é uma operação na compra, fechou hoje com 3% de lucro, eu vou pegar o preço de fechamento, dividir por 1,03, ele vai para o 0 a 0. No dia seguinte avançou mais 2%, foi para 5%. Eu vou estar no mínimo com 2% de lucro garantido. E assim por diante até o encerramento. Ou ela sai no objetivo, ou vai sair no stop. Se for estopada, ela vai sair no lucro. E se for uma operação de venda? Ao invés de dividir por 1,03 o preço de fechamento, eu vou pegar o quê? Eu vou multiplicar por 1,03. Então, essa regra que a gente já está aplicando nos calls diários, nessa regra dos 3%, eu também vou aplicar nos calls. Agora, eu tenho mais 2 regras também específicas, um pouquinho diferentes. Se eu tenho uma operação de compra e, vamos pegar aqui um ativo qualquer para ficar mais claro. Tentar aqui um ativo que esteja zigue-zagueando bem. Vamos pegar, por exemplo, BBSE3. Tirar um pouquinho aqui esses suportes e resistências. Eu estou comprado em BBSE3. Digamos que eu efetuei uma compra nesse ponto. Aqui está o meu stop original. E eu teria um objetivo aqui nesse ponto. Faz de conta que isso daqui ainda não aconteceu. O ativo, ao longo do tempo, ele vai o quê? Ele vai zigue-zagueando e continuando a subir, mantendo a tendência de alta. Então, eu estou comprado no ativo. Meu stop original está aqui. A partir do instante que ele começou a recuar, formou um novo fundo e confirmou esse fundo, no caso, formou esse candle aqui, ou seja, formou esse novo fundo, independentemente de ter atingido ou não 3% a favor da operação, eu já movimento meu stop daqui para cá, 1 centavo abaixo. Então, com fundo confirmado, eu também já movimento meu stop do ponto original para 1 centavo abaixo do último fundo. E se fosse uma operação de venda, digamos, nesse ponto aqui eu fiz uma venda aqui, estou com o meu objetivo faz de conta nesse ponto, meu stop original de recompra aqui estaria acima desse último topo. Aí a operação começou a evoluir, aqui ela andou um pouquinho de lado, aqui ela confirmou esse novo fundo. Quando fez essa movimentação para cá, confirmou esse novo fundo, o que eu faço? Eu tiro o meu stop daqui e movimento ele para cá 1 centavo acima, independentemente de ter ou não atingido os 3%. Então, é o que são os 3 critérios que eu tenho para compra. Regra dos 3%, mais um fundo ascendente, 1 centavo abaixo desse fundo, movimentação do stop, independentemente de estar no gain ou no loss, e numa operação de venda, um topo mais abaixo confirmado, 1 centavo acima dessa operação. Também eu faço a movimentação aqui do
desse stop. Aliás, eu estou verificando aqui, preciso fazer uma pequena correção aqui no texto, né? Esse parênteses teria que vir aqui antes de operações, não apenas na palavra venda. Isso aqui é um pequeno detalhe, eu já acerto daqui a pouco. Aqui eu tenho um vídeo da última palestra que eu fiz, explicando como é que funciona a carteira gráfica, mas aqui eu estou entrando em mais detalhes, é uma palestra com pouco mais de 1 hora. Eu acho interessante que vocês possam assistir-la também, né? Mas aqui eu quero fazer uma coisa um pouco mais compactado, para que vocês entendam o mecanismo dessa carteira, como que ela funciona, e para ficar mais claro, quem nunca fez esse tipo de operação, entender o passo a passo do funcionamento. E não se preocupar muito porque que eu estou entrando com tantos papéis, não mais, não menos, e não entrar em tantos detalhes técnicos nesse momento. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um botãozinho para que vocês possam baixar a carteira gráfica direcional, que é um relatório um pouco mais completo. Eu vou até clicar aqui para que vocês percebam o que acontece aqui quando eu clico nesse botão. Ele abre uma aba lateral, permitindo que vocês façam o download do arquivo em PDF. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. O que eu tenho na carteira? Aqui aqueles critérios que eu passei para vocês. Aqui um gráfico de pizza mostrando o que eu tenho de caixa livre e o que está comprometido com as minhas operações. Operações em aberto. Aqui todo o histórico das operações encerradas desde janeiro, quando a gente iniciou a carteira. E aqui um gráfico com o desempenho da carteira no momento atual. Eu fiz essa gravação aqui dessa carteira pouco antes do almoço, né? Então ela já está incorporando a operação com Gol, né? que entrou na parte da manhã. Então, em algum momento no início ao longo do dia eu fiz essa gravação da carteira, né? Então ela tá atualizada no dia de hoje, porém no momento intradiário. Não sei exatamente nesse momento se ela está um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas no final do dia eu faço essa atualização. Aliás, todos os dias essa carteira ela vai sendo atualizada. Mas todas as informações da carteira vocês conseguem nesse relatório em PDF, onde vocês têm aqui um botãozinho para baixá-lo. No site, todas as operações abertas, elas vão ficar listadas dessa forma, semelhante que vocês já têm na página das estratégias. Então, por exemplo, no dia de hoje já entrou o quê? Já entrou a operação com Gol. Foi uma entrada hoje, quantidade, quantos papéis que eu comprei de Gol? 600 papéis. Aqui, valor de entrada, 12,73. Quanto que ele me consumiu em financeiro? Valor bruto, 7.638. Qual que é o meu objetivo e qual que é o stop? Por que eu comprei a Gol 4? Porque no de olho que eu coloquei no início da manhã, que ele estava no call de hoje cedo, eu tinha esses 3 ativos que eu estava de olho, ou seja, eu passei de forma antecipada para vocês aquelas possíveis operações que eu tinha interesse em operações que tinham potencial para se desenvolverem, que no caso seria uma possível compra com Estácio, com Gol e com Magazine Luiza. Ponto de entrada, quantidade, objetivo e stop. Então, se eu tiver exatamente 100 mil reais, eu já sei quanto que eu vou poder comprar no máximo. Por que no máximo e não exato? Porque a minha carteira ela tem um limitador financeiro. Muitas vezes, se eu tiver com a carteira com quase completando ali o meu financeiro de 100 mil reais, pode ser que pelo meu gerenciamento de risco me permita comprar 600 papéis, só que eu só tenho financeiro, por exemplo, para comprar 100 papéis. Então, por isso que eu estou colocando aqui quantidade máxima e não quantidade exata. Se eu tiver financeiro suficiente, ok, eu vou comprar aquela quantidade que o meu risco me determinou. Se eu não tiver o financeiro, o que vai acontecer? Eu vou comprar uma quantidade menor. Só uma colocação aqui boa tarde, Sandra, uma colocação do Fernando aqui. Se eu administro o stop de perda, se a operação der entrada, mas não andar e voltar para aquém do seu ponto de entrada, basta que ela forme um novo fundo ascendente, eu estou movimentando o stop. Agora, claro, a operação iniciou, não formou um novo fundo e voltou abaixo do preço de entrada, não. Eu vou esperar ela pelo menos ele evoluir 3% a favor da operação para
trazer o stop pelo menos para o 0 a 0, ou um outro critério para movimentar, se for uma operação de compra, ela tem que ter um fundo confirmado mais acima, independentemente dela estar ou não no lucro. Pode estar no prejuízo ou no lucro. Se ela formou um fundo ascendente, eu levo o stop para cima. A operação de venda também formou um topo mais abaixo, eu também movimento o stop. Mas eu só vou movimentar nessas condições. Se a operação começa a voltar, mas ainda não formou aquele fundo, no caso uma operação de compra, paciência, eu vou ficar na torcida para não ser executado, né, não ser estopado, mas se estopar, está dentro do meu gerenciamento de risco, sem problema, vamos partir para outra operação. Só vou movimentar o stop nessas condições. E claro também, né, alguns ajustes eventuais por proventos, né, muitas vezes um ativo ele fica ex-proventos, aí a gente faz o ajuste natural de todos os parâmetros, entrada, objetivo e stop, mas aí não é nem movimentação, aí é apenas um ajuste em função de algum evento que ocorra com aquele ativo. Bom, vamos continuar aqui. Eu tenho também o quê? Eu tenho um histórico das minhas operações desde janeiro. Do início do ano para cá, foram 64 operações que deram entrada. Dessas 64, 44 fecharam no positivo e 20 fecharam no negativo. Ela está acumulando um lucro até o dia de hoje, né, de operações encerradas, de R$ 4.314, e eu estou com caixa livre nesse momento de R$ 38.500, é o meu financeiro que eu tenho disponível. Agora vamos entrar em alguns detalhes mais específicos do relatório, para a coisa ficar um pouquinho mais clara para vocês, no tocante à parte de risco. Então, eu coloquei para vocês que os ativos que pertencem ao índice Bovespa, eles entram com peso 2, e os ativos que não pertencem ao índice Bovespa entram com peso 1. Vocês se lembram que eu tenho um capital de risco de R$ 5.000, ou seja, se aquelas operações não derem certo, o máximo que eu posso perder em todas elas seria de R$ 5.000. E aí eu tenho um critério, no máximo 8 ativos, se ele pertencer à carteira teórica do IBOV. Então, o que eu faria? Desses R$ 5.000, eu vou dividir por 8. 5.000 dividido por 8 vai me dar o quê? Um total de R$ 625. Então, qualquer operação que eu entrar, tanto na compra como na venda, independentemente do percentual de ganho, tanto faz se eu tenho, vamos supor, uma operação, se der certo eu ganho 30%, se der errado eu perco 10%, como uma operação, se der certo eu ganho 3%, se der errado eu perco 1%, assim, extrapolando. É claro que eu não vou trabalhar uma condição assim tão crítica, que seria muito suscetível a violino. Normalmente os stops eles costumam ultrapassar os 3%, mas eu estou colocando condições assim bem extremas. O tamanho do meu stop daquela operação, se ela não der certo, eu vou perder. Se não der certo, como seria 5.000 dividido por 8, no máximo R$ 625. Tanto faz o tamanho do stop. Muitas vezes, eu já vi situações, quando era colocado no fórum, por exemplo, falando, esse stop para mim, nessa porcentagem, para mim, ele é muito alto, aqui não dá para operar com stop tão grande. Como eu estou trabalhando com a carteira, o percentual pouco vai importar. Por quê? Porque o financeiro não vai mudar. Eu só vou comprar aquela quantidade que, se a operação não der certo, o máximo que eu vou perder. Se pertencer ao IBOV, R$ 625. Então, por isso que esses ativos aqui vocês não vão ver nenhuma operação onde essa parte do risco vai ser superior a R$ 625. Claro que eu não vou conseguir esse valor exato, por quê? Porque os ativos a gente compra de 100 em 100. Na minha carteira, eu não estou entrando no mercado fracionário, eu estou apenas entrando no lote padrão. Talvez quem trabalhar com capital um pouco reduzido e quiser seguir essa mesma proporcionalidade, pode ser que entre no fracionário. Mas como eu estou entrando somente no lote padrão, então eu vou fazer um arredondamento sempre o quê? 625 para menos. Então, por exemplo, BBSE3. Se eu perder, qual que é o máximo de perda que eu vou ter na BBSE? R$ 624. Petro 4, que é um ativo que eu entrei na semana passada, aí vamos ver se ela dá uma reagida. Também eu só consegui comprar no máximo 400 papéis. Se eu perder, 544. E assim por diante. E se o ativo não pertencer à carteira teórica do IBOV? Seria o quê? Eu vou pegar os 5.000, dividir por 16. No máximo,
312,50, que é a metade de 625. Então, os ativos que não pertencem à carteira teórica do IBOV, esse risco, no máximo, ele vai dar aqui, no caso, sempre de 312,50 para menos. Ou seja, se eu tiver com a minha carteira totalmente cheia aqui, essa somatória no risco, numa condição inicial, ela vai ser sempre, no máximo, R$5.000, que seria o quê? Seria o meu risco máximo que eu estou assumindo, porque eu estou colocando um risco aqui, limitando em 5%. No caso das operações que estão seguindo, a única que já está no lucro aqui, o stop garantido no gain, é a Cielo, né, que ela já estava, até ontem, aqui ela já estava com mais de 3% de lucro, por isso propiciou aqui a gente mexer no stop, ela voltou um pouquinho, mas quando ela conseguiu fechar acima de 3%, nós conseguimos movimentar esse stop aqui para cima. Isso daqui é uma situação que no intraday, né, em determinado momento ela estava em 2,87, mas no fechamento de ontem ela fechou acima de 3%, foi quando eu fiz a mudança do stop. Então, se a operação der para trás e voltar tudo, eu já saio, não saio com o meu objetivo, mas já vou sair pelo menos aqui com R$75 no bolso. Consequentemente, como esse stop ele já veio, já entrou aqui na parte do lucro, o meu risco ele diminuiu. Por quê? Porque eu já tenho uma operação que, se não der certo, ela vai sair no positivo. Nesse momento aqui eu estou o quê? Com 3,3% do meu risco que eu estou assumindo. Ainda tem um pouco de financeiro livre e tem um pouco de reserva abaixo dos 5%. Então, me propicia, se entrar alguma operação nova, ela compor aqui, ela ser alocada dentro da minha carteira. O cálculo em si, como que eu estou chegando nessa quantidade, vocês não precisam se preocupar muito, por quê? Porque no site já vai estar para vocês aquela quantidade máxima que eu posso comprar daquele determinado ativo, se por acaso for acionado. Aqui, aquele histórico de todas aquelas operações que elas surgiram, que elas começaram desde o início do ano, na grande maioria aqui foram operações que deram certo, algumas, principalmente nos últimos tempos, a gente tem levado bastante stop losses aqui, mas a carteira, ela, pelo menos, ela está se mantendo assim estável, né? A gente não está sofrendo mais perdas. Aliás, fazendo um pequeno briefing aqui da carteira, desde o início do ano, ela sempre trabalhou bem descolada em relação ao índice Bovespa. Nós tivemos no início de ano em queda, a carteira ela começou entrando com tudo aqui na venda, abriu um belo spread aqui, um belo spread em relação ao IBOV, enquanto o IBOV foi lá para baixo a carteira, ela conseguiu aqui um belo desempenho, foi até aquele momento quando o IBOV realmente ganhou uma tendência mais consistente. Aliás, quando a gente tem tendência, as operações fluem. Sem tendência, aí começa normalmente a pipocar stop para tudo quanto é lado, dificilmente a gente consegue auferir aí um ganho mais consistente. De fevereiro para cá, a gente encontrou um pouquinho de dificuldade, porque eu estava 100% vendido na minha carteira. E as vendas, elas têm um inconveniente. Quando eu estou numa operação de compra, por exemplo, a partir do instante que eu zerei aquela minha operação, no instante seguinte, se tiver uma oportunidade ali para entrar, eu já consigo realocar o meu capital no momento que eu zerei aquela minha operação. Já uma operação de venda, justamente para simular aquela situação real, eu tenho que esperar até D+4. Por que D+4? Porque eu só posso encerrar o aluguel depois que o ativo tiver liquidado. Quando eu faço uma recompra, a liquidação financeira ela se dá em D+3, então eu tenho que esperar esses 3 dias depois que eu recomprei. Em D+3, eu ligo lá na mesa e falo, olha, quero encerrar o meu aluguel. E aí solicito a devolução de margem. Essa minha margem bloqueada só vai ser retornada no dia seguinte, ou seja, eu fico 4 dias com o meu capital ali sem poder fazer nada. Então isso daqui ele acaba, quando a gente tem uma mudança de direção, saindo uma transição de venda para compra, até a gente conseguir se livrar dessas vendas para começar a operar direcional novamente, leva um certo tempo aí de pelo menos D+4. Então isso acabou atrapalhando num determinado momento. Depois, uma outra condição desfavorável,
a nossa alta do Ibov, que hoje ela fica bastante claro, que realmente, pelo menos nesse momento aqui, aquela tendência de baixa que nós tínhamos, ela foi desfeita, mas até que a gente concluísse que realmente estava desfazendo essa tendência de baixa, o foco ainda estava nas vendas. Por quê? Porque é natural, toda tendência ela tem o quê? Ela tem as correções. No caso, em tendência de baixa, a correção ela seria o quê? Seria um momento pequeno de alta. Então, o início da alta do Ibovespa, ele, num primeiro momento, ele ainda apontava como o quê? Como repique da tendência de baixa. Depois ele foi superando algumas resistências e a gente percebeu que o quê? Percebeu que, na realidade, ele estava querendo mudar essa tendência de baixa para alta. Mas até a gente conseguir virar todas essas operações de venda, começar a migrar para compra, isso leva um certo tempo e acabou acarretando essa situação aqui, que eu chamaria aqui de uma pequena congestão, de fevereiro, março, abril, aproximadamente aí uns 3 meses, que a gente não está conseguindo uma evolução melhor aqui na carteira. Já estou trabalhando aqui para que a gente volte a desemperrar aqui a carteira, voltar aqui a ganhar dinheiro. Mas, de qualquer forma, mesmo tendo diminuído esse spread, o mais importante que eu vejo aqui é que nós estamos mantendo o descolamento em relação ao Ibov e, principalmente aqui, mantendo o quê? Mantendo a carteira no positivo. Por que eu quis criar essa carteira gráfica direcional? Porque não adianta nada, por exemplo, no momento de ruim de mercado, e eu tenho uma carteira que o objetivo dela é ganhar do Ibov. Aí o Ibov ele fecha, por exemplo, com 15% de queda. Aí no final do ano a minha carteira performou melhor aqui e ela fechou, por exemplo, com 10% de queda. Nossa, que maravilha, ganhei do Ibov aqui. Ganhou do Ibov, tá bom, mas perdeu dinheiro por quê? Porque você o quê? Você está com prejuízo aí de 10%. E a proposta dessa carteira é justamente o quê? É justamente oferir lucro, principalmente chegar no final do ano aí, todo mundo aí passar um bom Natal aí, tá com o saco do Papai Noel bem cheio. Então, o objetivo dela é ganhar dinheiro. Então, não importa se ela vai operar na compra ou na venda, mas desde que ela tenha um retorno positivo. Então, essa é a proposta da carteira. Então, o mais importante que eu vejo nesse momento, apesar de nós termos ficado praticamente 3 meses aqui andando de lado, ela se manter aqui no positivo. Para isso, eu vou trabalhar aqui para procurar sempre encontrar boas oportunidades aqui, boas operações mais redondas. Quando a gente percebe também que as operações não estão fluindo muito a contento, a gente procura ficar mais seletivo. Então, esses últimos de hoje, principalmente esses de hoje que eu coloquei aqui, eu estou o quê? Eu estou olhando mais a parte de indicadores para verificar se aquelas operações elas têm um potencial melhor para se desenvolver. Então, restringindo um pouquinho mais os de olho. E, é claro, o mercado voltando a adquirir tendência, espero, né, acho que está todo mundo torcendo para que seja uma tendência de alta, a gente entre com tudo nas compras. Nesse momento aqui, como vocês podem ver aqui, a minha carteira, embora ela ainda tenha caixa aqui para entrar em novas operações, mas eu estou 100% comprado. Então, é bom para que os nossos calls comecem a evoluir também favoravelmente, que o mercado realmente sete para cima aqui e retome a tendência de alta. Para isso, tem uma resistência importante ali, 52.480, que ele precisa romper para voltar a animar novamente. Agora, se acontecer uma situação indesejada, que eu espero, que estou torcendo aqui para que não ocorra, aqui, deixa eu tirar um pouquinho essa parte aqui de suportes e resistências, o que a gente já percebe aqui no Ibov? Por enquanto a gente está bem armado aqui, esses 2 dias negativos, digamos, pode ter sido assim um pequeno soluço aqui, mas a expectativa maior ainda é de retomada da alta. E até porque nós já estamos até nesse momento aqui com o candle azul, vamos torcer para que isso daqui seja realmente um pequeno soluço aqui, para que a gente possa emplacar com tudo, ir lá para cima e retomar aqui essa alta, de repente fazer uma outra pernada de alta com essa amplitude aqui, que seria bom demais aí para que essa carteira emplaque com tudo aí e deixar todo mundo contente. Porém, ela já tem um pequeno sinal amarelo aceso. Qual que seria? Eu tenho esse topo aqui,
onde ela fez uma primeira correção, e ela está formando aqui um topo mais abaixo. Aí já começa a me chamar um pouco a atenção esse suporte aqui. Por quê? Porque se eventualmente ela tiver um novo enfraquecimento e perder suporte, aí toda aquela expectativa positiva aí que eu estou tendo aqui de virar para cima e para alta, se desfaz, a gente tudo bem, carteira que ela é direcional, vamos voltar a focar novamente nas vendas. Só que vai ter aquele momento de transição, vou precisar me desfazer das compras para começar a entrar aos poucos nas vendas novamente. E esse desfazer das compras, muito provavelmente, se o mercado aqui azedar, ele vai se concretizar em stops, né? Ou seja, a gente vai ter que ter algum tipo de perda para depois voltar a oferir lucro novamente. Mas vamos torcer aqui, o pregão ainda está em andamento, estamos deixando aqui um sinal bem positivo aqui, quem sabe aqui voltar para cima novamente aqui para entrar com tudo nas compras. Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês, pessoal. Bom, obrigado aí, Fernando, pelos elogios. Então, pessoal, como eu comentei, eu não queria me estender muito aqui nessa... Deixa eu só voltar aqui. Não queria me estender muito nessa palestra de hoje, né, fazer uma coisa assim, um pouco mais condensada, porque justamente mostrar para vocês o funcionamento da carteira. Ela já está no site, né? Quem quiser seguir, tem mais essa oportunidade aí para vocês, né? Então, hoje, além daquelas carteiras fundamentalistas que nós temos, a carteira de dividendos 8+, carteira 8+, também na parte gráfica direcional, consegui entrar também com esse produto, que é onde eu vou focar todas as minhas operações. Então, aqueles fique de olho que entram naquele call que vocês recebem todos os dias, que são enviados por e-mail, que eu também publico no fórum, todos eles vão entrar no fique de olho para eventuais entradas para a carteira gráfica. E alguma eventual oportunidade que eu identifique no intraday, eu coloco o de olho lá no fórum e também vou alimentar a página do site para que, mesmo quem acompanha ou não o fórum, olhando lá vai ter a possível indicação antes dela acontecer. A ideia é o que é? Passar primeiro possíveis oportunidades ou de compra ou de venda, para que vocês tenham os pontos exatos, até porque tem muita gente que trabalha, não tem muito tempo de acompanhar o mercado, pelo menos possa deixar programado uma ordem start. E as alterações de stop, né, sempre feitas conforme aquelas 3 condições e sempre de um dia para o outro, ou seja, no pregão de amanhã, vocês já vão ter o status do que foi eventualmente mexido em termos de stop, ou eventualmente não foi mexido nada. Qualquer alteração que fizer vai ser sempre informado, vai ser feito no final do pregão, após o encerramento. Era isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês. Tá aí o novo produto, finalmente a gente trabalhou aí, conseguimos colocar no ar ali no site, né? Agora o objetivo aí é o quê? Trabalhar bastante aqui, procurar identificar boas operações. Nós estamos em abril, o final do ano ainda está um pouquinho distante, dezembro, né? Vamos ver se a gente está com esse saco do Papai Noel aí bem recheado até o final do ano, para que todo mundo aí possa comemorar o Natal aí, independentemente do mercado subir ou cair, o importante é estar com esse saco aí bem cheio, é o que a gente deseja, e a minha proposta aí no que eu vou trabalhar em cima. Agradeço aí a presença de vocês, pessoal. Estou voltando para o fórum agora, então, pessoal, vou fazer a chamada agora lá no fórum aí, vamos voltar para lá aí, o pregão continua e vamos ver o que está rolando aí. Obrigado aí, pessoal. Valeu.